A paz do Senhor para todos! Mais uma vez, uma grande alegria de estarmos aqui juntos com vocês nesse primeiro vídeo do ano de 2021. Então, lá se vão aí 15 estudos, mais de 15 semanas, porque alguns dos estudos nós demoraram umas 2, às vezes até 3 semanas, como foi o caso do 14, entre produzir tudinho e gravar. Então, estou muito feliz, antes de continuar falando sobre isso, eu estou muito feliz. Já quero te dar as boas-vindas junto com a pastora Gigi. A paz do Senhor a todos. E dizendo que esse é o canal Songs of Tomorrow Ministry. Eu sou o pastor Mamal. E eu sou a pastora Gigi. E é um grande prazer recebê-los aqui. No caso aqui tá de noite, né? Mas pode ser de dia, pode ser de tarde, ou quando você achar melhor. Então, antes de mais nada, já queria te convidar. Vai lá, se inscreve no canal. Ativa o sininho para você receber todas as notificações, para você não perder nada do conteúdo que a gente está postando, porque é um conteúdo de Deus para sua vida, para minha vida, para todos nós. Também deixa o seu like, porque quando você deixa o seu like, não sei se você sabe sobre isso, mas você ajuda o nosso vídeo a ficar melhor recomendado. Então, quando outras pessoas forem procurar sobre esse assunto, sobre Apocalipse, sobre o fim dos tempos, elas vão ter mais facilidade de encontrar. Também eu queria te pedir também para comentar, se você tiver vontade. A gente ama ler comentários, a gente ama responder comentários. Então, como a gente está aqui, né, cada um de um lado da tela, a gente não tem muita interação, então os comentários eles ajudam a ter essa sensação de que vocês estão mais perto da gente, a gente está em contato, em diálogo. E, como sempre, compartilhe. Porque compartilhar é evangelizar. Eu lembro que quando eu era pequeno, criança na igreja, a gente sempre fazia, ainda hoje existem, né? Aqueles fundos de missões para ajudar missionários que literalmente estavam deixando tudo para o conforto da sua casa, do seu lar, para ir para lugares como África, para ir para lugares como até mesmo países. Eu tenho uma amiga que foi para a Suécia, e independente do lugar, eles deixaram o conforto do seu lar, os seus familiares, os seus parentes, e foram para lá fazer a obra de Deus, né? E aquilo era muito dispendioso, ainda é, né, você sustentar missionários, mas é um trabalho muito importante. Porém, agora, na era da tecnologia, você consegue fazer isso muito mais fácil, porque você compartilha esse vídeo alcança muitas pessoas. Quantos brasileiros, né, porque eu estou falando só um vídeo aqui feito em português, mas quantos brasileiros tem no Brasil e ao redor, né, do mundo, em vários países. Então você vai estar ajudando a palavra do Senhor a chegar nesses lugares e de uma forma gratuita, né, o que é uma grande coisa, que a gente tem essa vantagem hoje em dia que não tinha quando eu era pequeno, e muito menos muito tempo atrás, tá bom? Então, queridos, hoje nós vamos falar sobre Apocalipse capítulo 15. E apesar de ser um capítulo muito curtinho, é um capítulo que falou demais aos nossos corações. Toda a palavra do Senhor fala, e é um capítulo muito, muito, muito interessante. É um capítulo que ele é mais um divisor de águas aí dentro de Apocalipse, e a gente vai estudar o porquê, tá bom? Ele tem muitas coisas para nós nos atentarmos. Então, antes de mais nada, queria já te convidar para abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 15. A gente vai ler o capítulo todo, se não me engano, o capítulo tem apenas apenas 8 versículos. E a gente vai agora estudar o que Deus quer falar conosco. Na minha Bíblia, na sua pode acabar sendo um pouco diferente, mas na minha Bíblia o título é Os 7 Anjos com as Taças das Últimas Pragas. E eu também queria te convidar a ter a sua Bíblia aí. Não só escute, não só fique dependente, né, do vídeo, do material que a gente vai postar. Aprenda a manusear a palavra, aprenda a procurar na palavra onde estão as coisas na palavra. Se você tem dificuldade, pede ajuda a Deus, o Espírito Santo vai te ajudar, mas tenha sempre em mãos a Bíblia. É bom nós termos comunhão com Deus e comunhão com sua palavra. O relacionamento com Deus se estabelece através de comunhão, oração, jejum, leitura da palavra. Tá bom, queridos? Então vamos lá ler Apocalipse, capítulo 15. E vi outro grande e admirável sinal no céu. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus.
E vi um como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam juntos ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo, por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. E depois disso olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos com cintos de ouro pelo peito. Um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 salvas ou taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Glória a Deus, bendito, louvado e adorado seja o Senhor por sua palavra. Né? Então, como sempre, a gente começa o estudo, né, com uma visão geral, uma visão que a gente vai abordar basicamente todos os temas ou os temas principais contidos no capítulo, e depois a gente vai entrar nos pormenores, nos assuntos mais detalhadamente, né? Então, como falei, esse é o primeiro estudo de 2021, a gente está muito feliz, a gente está na reta final aí de Apocalipse, né? Já adiantando, a gente está fazendo um estudo por capítulo. Então, por exemplo, pastora GG e eu conversamos, como o capítulo era muito pequeno, se a gente deveria juntar com o capítulo 16, mas a gente achou por bem não, porque apesar do capítulo ser pequeno, ele tem muitas coisas que merecem ser analisadas individualmente. Né, ter um estudo somente para o capítulo 15. Então, provavelmente, a gente vai ter 22 estudos, né, que são o livro de Apocalipse. 22 capítulos. 22 capítulos, 22 estudos, e a gente deve ter mais alguns estudos extras, pelo menos 2 estudos, que a gente deve estar falando aí sobre o arrebatamento da igreja e o dia da ira. Talvez a gente faça sobre o dia do juízo, eu não tenho certeza ainda, nós estamos orando, pedindo direção a Deus. E também talvez a gente fale também sobre como Deus tem mostrado que a gente deve interpretar Apocalipse, né? Porque existem algumas correntes, né? E a gente tem analisado a palavra do Senhor, e o Senhor tem falado ao nosso coração o que nós devemos fazer, o que devemos pensar. Então, tudo que nós falamos não vem de nós mesmos. Isso aqui não é o que eu acho, o pastor Mal acha, a pastora Gigi acha. Isso é o que Deus tem falado ao nosso coração. Nós temos, graças a Deus, nos humilhado na presença de Deus, e Deus tem respondido. Então, né, só para a gente começar já enfatizando, né, que a gente está muito feliz de ter feito os estudos em 2020 e agora esse é o primeiro estudo de 2021. Então, Apocalipse 15, ele segue uma estrutura que é recorrente em todo o livro de Apocalipse. Que estrutura é essa? Antes que um fato ou um evento principal ocorra, você tem um capítulo, às vezes, que é tipo uma introdução. Então, por exemplo, antes dos selos serem abertos, Apocalipse 4, por exemplo, fala sobre os 4 animais, os 24 anciãos, dá descrições sobre a sala do trono. Depois você tem ali uma descrição sobre quem pode abrir o livro, para finalmente entrar nos selos. Antes da trombeta, também você vai ter ali um capítulo falando sobre 144 mil, depois as almas, né, que vieram de grande tribulação, e aí você entra nas trombetas. Depois ali, antes das 2 testemunhas, você também tem outro capítulo, e depois, antes do dragão, você tem outro, e assim por diante. Então, Apocalipse 15, também faz isso. Então, aonde Apocalipse 15 se situa? Nós vimos eventos que aconteceram em Apocalipse 14, né? Primeiro, os 144 mil, que são as primícias que já foram viver com o Cordeiro, né? Já foram comprados dentre os homens antes de todos os outros, né? Nós vemos estes no Monte Sião. Nós vemos os 3 anjos que proclamam ali o Evangelho Eterno e falam para as pessoas não botarem a marca da besta. E, por fim, nós vemos ali a ceifa e a vindima. Me perdoem, eu tô com uma irritação um pouquinho na garganta, então se eu tossir algumas vezes, me desculpe. Mas, enfim,
a gente tem a Seif e a Vidima, que é um evento dos mais importantes e eu acho que talvez seja um dos eventos menos entendidos. Deus tem falado muita coisa pra gente através da Ceifa e da Vindima, né? E ali, Apocalipse 15, então tá nesse meio, depois que acontece isso, mas ele está antes do derramar das pragas, né? Do cálice, dos cálices da ira de Deus, né? Então ele faz essa transição, ele tá entre esse capítulo que se passou e ele mostra, né, como é que surgem os anjos, etc, para realmente aquelas pragas serem derramadas sobre a humanidade pecadora, má e a besta, né? Ou seja, todos aqueles que seguem ao diabo nesses tempos. Né? Então, assim, em Apocalipse 15, apesar de ser como falei, um capítulo pequeno, nós temos eventos importantes que acontecem, como a questão do cálice da ira de Deus, como a Seif e a Vindman, como o destino de cada um desses grupos. Nós também abordamos um pouco do dia da ira, enfim. Então a gente tem tudo isso contido, né? Ele é rico em revelações que nos ajudam a entender sobre estas questões, como vai acontecer o arrebatamento, o dia da ira, mostram as conexões também entre o sacerdócio lá na época de Moisés, com a maneira como nós vemos os anjos saindo do templo, como eles estão vestidos, o material que eles estão vestidos e etc. E também como a glória de Deus, que a glória de Deus ela encheu o templo várias vezes no Antigo Testamento, e lá no céu isso também acontece. Então a gente vai ver essas conexões, e isso é muito interessante, porque eu vou falar mais sobre isso, mas o escritor de Hebreus ele fala, né, que as coisas materiais elas são sombras das espirituais. Né? Em outras palavras, muitas coisas materiais elas nos ajudam a entender as espirituais. Então, por exemplo, o templo que foi feito na Terra, na verdade, esse não é o templo principal. O templo principal está no céu. Né? Quando a gente chegar e ver a Nova Jerusalém, a Nova Terra, nós vemos que o tabernáculo vai descer e vai habitar, estar onde os homens estão, e assim Deus vai habitar com os homens. Então, quando você vê Salomão seguindo aquelas ordens divinas para construir o templo sob aquelas medidas, com aquele tipo de material, na verdade, aquilo ali já é uma figura do verdadeiro templo, assim como a arca, assim como várias outras coisas. Então, quando você olha ali para o Velho Testamento, talvez até alguns sintam dificuldade de entender por que daqueles materiais, tudo isso tem a ver com o que acontece no céu. E Apocalipse 15, no final, a gente vai ter um vislumbre e entender também um pouco sobre isso, tá bom? A gente vai falar sobre... Primeiro, os primeiros capítulos, João fala sobre um outro grande sinal, né, que ele vê no céu, né? Então, já no primeiro versículo, João descreve, né, esses acontecimentos como um grande outro sinal e como um sinal admirável, né, que ele vê no céu. E que sinal era esse? Esse sinal eram os 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas, é muito interessante essa expressão, porque nelas é consumada a ira de Deus. Então João fala que quando essas pragas forem derramadas, a ira de Deus será consumada, né? É óbvio que ainda vai haver a batalha ali, né, contra Jesus, contra Satanás ali, contra o falso profeta, ainda vai haver essa batalha. O diabo vai ser lançado ali no abismo e ficar preso por 1000 anos, depois ele vai ser solto, depois ele vai ganhar as nações, e haverá uma batalha final, ainda vai haver. Mas aqui, essas pragas já vêm, né, para consumar a ira de Deus. É muito interessante essa expressão de João. Né? Então, João certamente, queridos, ele viu muitas coisas, como temos observado, né? Mas quando ele diz sobre grandes sinais, né, nós vemos eventos ainda mais expressivos dentro da narrativa. Um exemplo disso é justamente em Apocalipse 12, quando ele fala que ele viu um sinal, um grande sinal no céu, que é a mulher, né? E a mulher simboliza Israel. E o outro sinal que ele vê é o dragão, que é Satanás. Então, apesar de João estar vendo muitas coisas, né? Pensa no que João já viu. João já viu a sala do trono, João já viu o trono, João já viu os 24 anciãos, os 4 animais, João já viu vários anjos, anjos que tinham poder sobre o fogo, anjos que tinham poder sobre os ventos. João já viu muita coisa, mas algumas vezes ele fala, eu vi um grande sinal no céu. E geralmente quando ele fala isso é porque ele está falando de algo que vai desencadear um evento maior. Nesse caso, esses anjos estão desencadeando ali o consumar da ira de Deus
sobre o mundo pecador, o mundo que escolheu o diabo ao Senhor Jesus, ao Deus Pai, ok? Né? Então, este sinal dos 7 anjos ele é de extrema importância, pois o mundo será julgado e o dia da ira se aproxima. Então, os cálices eles mostram isso, que o dia da ira se aproxima, está acontecendo. O mundo será julgado pelas suas obras, pela sua desobediência. Lembra no capítulo 14, eu não lembro se é o segundo ou terceiro anjo, ele fala, acho que é o terceiro anjo, que ele fala, né, que aqueles que aceitarem pôr o sinal da besta, o número do seu nome, o seu nome, seja lá o que for, eles vão ser atormentados para todo sempre, né, com fogo, enxofre perante o Cordeiro e os seus santos anjos, né? Então, aqui, isso aí já é a consumação, o mundo já está sendo julgado. Isso tem a ver com o lagar, que está escrito lá no final de Apocalipse 14, onde um anjo vindima os cachos de uvas da terra, é esse tipo de vindima, é para ira, e eles são jogados no lagar, e o lagar é pisado. E olha que terrível, a Bíblia mostra que a consequência vai ser tão grande que para o mundo mal, que o sangue que vai escorrer do lagar, então a gente pode entender esse lagar, olha só, lagar tem a ver com vinho, que tem a ver com uva, então tem a ver com vindima, é isso. Passa o lagar, vem os cálices, ou seja, o sangue que vai escorrer. A partir desse evento, isso vai escorrer por volta de, se não me engano, de 300 mil quilômetros, alguma coisa assim, para ter noção da dimensão. Então, se você quer entender melhor também, o estudo de Apocalipse 14 está no ar, vai lá, você vai entender melhor o que a gente está falando aqui em Apocalipse 15, tá bom? Só para imaginar, né? Ele fala que são 1.600 estádios. Uhum. Imagina 1.600 estádios. Isso, um estádio já é gigante, imagina. Pensa no Maracanã, 1.600. aí você pensa 1.600 Maracanãs, um atrás do outro, assim, tipo em linha. E aí você pensa a quantidade de sangue, ou seja, a quantidade de gente que vai sofrer esse juízo. O que nos mostra, né, que muita gente do mundo vai continuar rebelde, o que é uma tremenda tristeza, porque nós temos um Deus que enviou seu único Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Porém, como está escrito em João, ele veio ao mundo não para condenar o mundo, para salvar o mundo. Porém, os homens amaram mais as trevas do que a luz, e a condenação é esta, que não creem no Filho de Deus. Exato. Ou seja, nessa época, depois de tudo que aconteceu, depois de toda a misericórdia de Deus, depois de Deus enviar anjos para passarem pelo céu e anunciando... Serão muitos acontecimentos. Exato, né? Não é? Olha quanta coisa já aconteceu. Abertura dos selos, as trombetas, as duas testemunhas. Depois de tudo isso, Deus ainda manda o anjo, né, que passa pelo céu. Manda 3, né? Manda 3 anjos anunciando, olha, não permita colocar a marca da besta, não aceite a marca da besta. Adorem ao Senhor. Adorem ao Senhor. Ou seja, muita chance, né? Muita chance. Mas mesmo assim, os homens vão continuar na sua loucura. E olha só, quantidade de gente que vai sofrer esses juízos, né? Então fica o alerta. Se você está desviado, volta. É tempo, porque Deus está te dando aviso. A Bíblia diz que ele corrige ao filho que ama e açoita aquele que ele quer bem. Ou seja, se Deus está te corrigindo, é porque ele não quer que você se perca pela eternidade. Porque morte física acontece, né? Os homens estão destinados a morrer uma vez e segue-se o juízo. Porém, a segunda morte é a morte eterna. E Deus não te fez para ir para o inferno. Deus te fez para estar ao lado dele, adorando, bendizendo e vivendo na presença dele para todo sempre. Né? Então, a ceifa e a vindima, elas foram realizadas no final do capítulo 14. E como a gente falou, naquela época, são eventos distintos e com destinos distintos para cada grupo de pessoas afetado por esses eventos, né? E como estudado, a ceifa mostra o destino bom daqueles que serão colhidos para a salvação, e a vindima mostra aqueles que serão separados para a destruição, a começar pelo derramar das pragas. Ou seja, aqui está falando sobre as pragas, sim, mas depois das pragas ainda vão sobrar homens que ainda vão continuar sendo rebeldes, que ainda vão se rebelar contra Deus e vão sofrer mais punição ainda. Mas só para a gente lembrar e falar um pouquinho aqui sobre
a ceifa e a vindima. Maurício, pastor Maurício, mas como é que você sabe que a ceifa é para o bem? Queridos, a Bíblia, eu gosto de uma frase que eu já falei várias vezes aqui em outros estudos, que é o seguinte: texto sem contexto é pretexto e heresia. A Bíblia se discerne por ela mesma, ok? Se discerne, perdão, meu Deus. Se discerne por ela mesma. O que eu quero dizer? Quando Jesus, ali nos evangelhos, Jesus fala a parábola, né, do joio e do trigo, ele mostra claramente que quando houver a ceifa, né, que é algo que Jesus próprio diz que vai acontecer no fim dos tempos, os anjos vão ceifar e o joio vai ser separado do trigo. O trigo vai ser recolhido no celeiro, né, que somos nós, e o joio vai ser jogado no fogo para ser destruído, porque o joio foi plantado pelo inimigo, enquanto, né, as pessoas que trabalhavam na ceifa, na seara, não estavam lá. Então a gente vê isso não só por essa palavra, Jesus também fala, né? Grande é a seara, mas poucos são ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Então a gente tem várias palavras boas, né, do próprio Jesus falando sobre a seara, que mostrando que a seara tem a ver com essa questão do final dos tempos, quando haverá a separação dos santos e dos injustos, e os santos serão recolhidos para Deus, né? Tanto que depois daí a gente não vê mais a matança, né? A perseguição sim. dos santos. Dali para frente, da igreja, a gente só vê a parte dos que são maus mesmo, que só sobrou o que é de ruim na terra, né? E os santos estão com Deus, estão com Cristo. A igreja está com Cristo. Os 144 mil estão com Cristo, a igreja está com Cristo. E o restante só sobrou o que está de ruim na terra, né? Que virá sobre eles as pragas, aquela coisa toda. Isso é muito interessante, né? Que a pastora Gigi está falando, né? Porque nós vemos depois que mesmo depois, né? Se me engano, Apocalipse 19, se eu não estou enganado, Apocalipse 19, nós vemos Jesus voltando com quem? Com seus santos, para governar no milênio, né? Então, quando Jesus vem com seus santos, quem é que está com ele ali? Somos nós. Paulo, certa vez, ele fala quando existia um problema em uma igreja e eles estavam levando esse problema a juízes humanos. E Paulo fala assim: por que vocês fazem isso e levam seus problemas a ímpios? Vocês não sabem que nós haveremos de julgar anjos? Ou seja, nós vamos julgar anjos, nós vamos estar com Jesus o tempo todo. Então, existe isso. E o legal é que Apocalipse 15, né, a gente vai chegar nessa parte, já mostra o resultado da ceifa. Né? O resultado da ceifa ali, ele não é apresentado em Apocalipse 14, ele é apresentado no 15. Mas é só para eu estou dando essa pincelada só para você entender da onde vem essa ideia de que a ceifa é boa e a vindima é ruim. Porque a ceifa é boa, ela várias vezes fala sobre isso, que no final nós seremos ceifados e seremos recolhidos no celeiro do Senhor. Ou seja, o que é isso? Recolhido, né? O próprio arrebatamento, quando a gente fala, né, nisso, ele significa algo que é tomado, ele é recolhido. Então, as palavras se completam. E a vindima, claramente, é ruim porque isso está explícito. Para a vindima, isso é muito explícito. E no final de Apocalipse 14, quando fala que aquelas uvas, né, que foram colhidas, elas serão jogadas no lagar, e esse lagar será pisado e o sangue escorrerá, como a gente já falou. E outro detalhe, para acabar. Quem faz a ceifa é semelhante ao Filho do Homem, que é uma das maneiras que Jesus é chamado no decorrer, né, da Bíblia. Quem faz a vindima é um anjo, né? Então isso é muito interessante. Jesus recolhe os seus. Já o mundo, os anjos lidam com eles, né? Então, só para a gente deixar muito, muito claro isso. E não falando sobre isso, né? Já que a gente está falando sobre isso. Na verdade, os anjos jogam no lagar, e quem pisa o lagar, daí é Jesus. É Jesus. E a gente vê isso, como já viu no estudo passado, e vai ser abordado ainda para frente, se não me engano, Apocalipse 19, a gente vai estar falando sobre isso de novo. Então, o próximo passo, né, que é descrito a partir do versículo 2, são os vitoriosos. Presta bem atenção nisso. Olha como é que isso é interessante. Nós vimos a ceifa, nós sabemos o destino daqueles que são da vindima, mas nós não sabemos os destinos dos que foram ceifados.
Apocalipse 2 ele mostra isso, porque como a pastora Gigi falou, a igreja não está na terra, os santos não estão na terra, eles estão no céu. Olha o que está escrito. No versículo 2 nós vemos a descrição de um mar de vidro, como já ocorreu. Esse mar de vidro, João já deu essa descrição em Apocalipse 4, versículo 6. Porém agora ele vê esse mar de vidro misturado com fogo. Para a gente lembrar do que João falou, eu queria, por favor, pedir à pastora Gigi para estar lendo Apocalipse 4, 6, para a gente começar a pegar as referências do estudo. Apocalipse 4, versículo 6. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. Glória a Deus. Ou seja, João já tinha visto esse mar de vidro. E o detalhe é o seguinte, que esse mar, né como está falando aqui, ele estava, perto ali, ou diante do trono. Perto não, ele estava diante do trono. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando João vê isso de novo aqui em Apocalipse 15, 2, nós voltamos à sala do trono. E João diz que esse mar, que era como um mar. João fala que era como um mar. Ou seja, não sei, mas isso pode ter sido a melhor descrição para o que ele estava vendo, porque afinal de contas, nós sabemos que no céu existem coisas que não existem na terra, então talvez a gente não saiba descrever. Mas a gente só vai saber quando a gente estiver lá. Mas João declara que era como se fosse, presta atenção como ele fala, um mar de vidro misturado com fogo. Então, Apocalipse 4 nos revela que este mar de vidro estava diante do trono de Deus, ou seja, nós estamos novamente na sala do trono, mas a descrição de fogo misturado, não é a primeira vez também que aparece. Essa descrição de fogo manando do trono de Deus pode ser encontrada em Daniel 7, do 9 ao 10, que eu gostaria de pedir para a pastora Gigi também estar lendo. Daniel 7, do 9 ao 10. Então a gente pode perceber esse fogo manando do trono de Deus em Daniel 7, do 9 ao 10. E então nos mostra que João estava vendo realmente a sala do trono. Quando Daniel vê isso, ele vê o trono e ele vê esse fogo manando. Então perceba a semelhança das visões. Pode ler. E continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. E o seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Amém. Obrigado, pastora Gigi. Então, algo muito interessante de se notar, quando a pastora Gigi leu essa palavra, é que Daniel tem essa visão, ele tem a visão sobre o dia do juízo. Quando no final do versículo 10, como a pastora Gigi leu, ele escreve: assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Ou seja, a visão de João de algo como um mar de vidro e fogo, perto do derramado cálice da ira de Deus, e do dia da ira e do juízo, está profundamente relacionado à visão de Daniel. Então é mais outro ponto aqui em Apocalipse, onde nós vemos uma conexão muito grande entre Daniel e entre os relatos de Daniel e entre os relatos de João. Então é uma coisa realmente muito notória, muito importante da gente frisar. E apesar de falarmos mais sobre o dia do juízo nos próximos estudos, na descrição deste evento, ou seja, do dia do juízo, em Apocalipse, João também menciona vários livros, como pode ser visto em Apocalipse 20, versículo 12, que eu também quero pedir à pastora Gigi para estar lendo, para a gente ver que essa menção de livros que Daniel fala no dia do juízo, quando João fala sobre o dia do juízo, esses livros reaparecem no relato de João. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então prestem bem atenção. Daniel fala sobre livros, e aqui em Apocalipse, João relata que livros são esses, o que está contido dentro desses livros. Então, a Bíblia menciona que João viu, em Apocalipse 15, quem João está vendo? Ele vê aqueles que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal e do número do seu nome, que estavam juntos a este mar e tinham as harpas de Deus.
Este pequeno comentário nos ajuda a perceber que a ceifa realmente retirou os santos da terra, visto que agora estão juntos ao trono de Deus e nos dão mais uma pista de quando será o arrebatamento. Porém, nós vamos deixar para tratar esse assunto num estudo específico, porque a gente não quer reproduzir eu achos ou coisas que a gente está com dúvida. A gente quer falar com convicção. Mas assim, para mim é muito claro isso, a ceifa, depois de ver os vitoriosos que saíram como vencedores ali do tempo ali da besta, né? E ali a gente depois, daí para frente, né, se não me engano, em Apocalipse 19 a gente vê falar sobre as bodas do Cordeiro, ou seja, o evento dele com a sua noiva, e a noiva de Cristo é a igreja. Então a gente vê várias coisas realmente que estão mostrando o caminho sobre o arrebatamento, o que a gente deve entender, o que Deus quer que a gente entenda de fato, né? Então o fato é que aqueles que ficaram na terra, né, ou seja, aqueles que foram vindimados e lançados no lagar, receberão verdadeiramente o quê? Os juízos de Deus, a começar dos cálices da ira, né? Lembre-se que em Apocalipse 12 nós vemos a mulher sendo escondida no deserto pelo período de domínio das bestas e do dragão. Que período é esse? Os 3 últimos anos e meio da última semana aí que Daniel fala. E ele faz o quê? O dragão e as bestas, eles fazem guerra contra o restante da sua semente. Quem são o restante da sua semente? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Cristo, né? Então, quem são essas pessoas? Os cristãos, né? Nós somos essas pessoas que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Cristo. Então, estes agora estão nos céus, né? Os santos estão nos céus, vitoriosos porque foram fiéis a Deus e ao seu Cristo, e agora estão cantando o cântico de Moisés, como está relatado em Êxodo 15, e do Cordeiro, né? Então, vamos analisar um pouquinho agora algumas coisas contidas no canto de Moisés. Sabe o que é interessante, queridos? Às vezes a gente lê a Bíblia e a gente não percebe determinadas coisas. Aí Deus te leva lá de novo e te mostra coisas tão fantásticas, tão incríveis. Eu nunca tinha visto as coisas que eu vi no Cântico de Moisés, como dessa vez quando eu li e estava fazendo esse estudo para vocês, né? Então, apesar do Cântico de Moisés falar sobre o acontecimento da salvação ali do povo israelita no Mar Vermelho contra o exército de Faraó, como profeta do Senhor, o cântico tem a ver também com o que acontecerá no futuro, no tempo descrito em Apocalipse 15, como relatado em Êxodo 15, versículos 13, 17 e 18, que eu gostaria de pedir à pastora Gigi estar lendo primeiro, para que depois a gente estivesse comentando. Então, abra sua Bíblia em Êxodo 15, versículos 13, 17 e 18. Tu, com a tua beneficência, guiaste teu povo, este povo que salvaste. Com a tua força, o levaste à habitação da tua santidade. Tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que tu, ó Senhor, aparelhaste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará eterna e perpetuamente. Amém, glória a Deus. Então, o que isso tem de especial? Muita coisa. Eu quero te fazer pensar naquele povo que saiu do Egito, que viu algo glorioso como o mar se abrindo, vencendo os seus inimigos, dando grande salvação. Mas presta bem atenção se essa parte do cântico está falando daquele povo do Egito, que saiu do Egito, ou está falando desse evento de Apocalipse 15, onde esses vitoriosos cantam o cântico de Moisés, né? O povo daquele tempo, ao ser salvo do mar, ele foi para o deserto. Nós sabemos que o povo de Israel peregrinou no deserto por 40 anos. E ele seguiu em direção a que terra? A terra de Canaã, que Deus prometeu dar ao seu povo. Porém, no cântico, Moisés diz que o povo que Deus adquiriu. Então, a primeira coisa que eu quero que você perceba, povo que Deus adquiriu. Isso está, se não me engano, no versículo 16. Note a semelhança dessa palavra, povo que Deus adquiriu, com 1 Pedro 1,9. Por favor, pastora Gigi, 1 Pedro 1,9. Então, no cântico de Moisés, algo que já fala aqui é o povo que Deus adquiriu.
E olha que fala sobre a igreja, sobre nós, os santos, os salvos. 1 Pedro 2:9. Pode ler, pastora GG. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou, das trevas para a sua maravilhosa luz. Ok, glória a Deus. Ou seja, aqui no Cântico de Moisés fala do povo adquirido. Pode ser o povo de Israel também naquela época? Sim, mas também não está falando só sobre aquela época, está falando sobre nós também. E aqui nós vemos, né, Moisés continua e ele fala que esse povo adquirido seria introduzido por Deus e plantado no monte da herança de Deus. Aí eu te pergunto, por um acaso o deserto é o monte da herança de Deus? Não. Por um acaso Canaã é o monte da herança de Deus? Também não. Então, quando Moisés canta esse cântico, ele está profetizando sobre todos aqueles que são santos, que aguardam a vinda do Senhor, que cumprem os seus mandamentos, que são fiéis a Deus, que um dia estaremos lá sim, né? No monte da habitação do Senhor. Nós somos o povo adquirido que o Senhor introduzirá no monte dele. Pela sua força, ele nos levará até lá e nos dará a vitória de virmos para todo sempre com ele. Ele nos comprou, ele nos fez filhos, né? Nós temos herança. A Bíblia fala algo lindo que muitas vezes a gente não presta atenção na profundidade dessa revelação, que é que nós somos herdeiros e co-herdeiros de Cristo. E Deus deu a Jesus todas as coisas. Se nós somos herdeiros e co-herdeiros de Cristo, o que nós vamos herdar? Você já parou para pensar? É impossível de você entender. Porque, na verdade, é muito maior do que nossa mente humana possa compreender. Mas preste atenção, porque tem mais, né? Ele fala, né, que esse povo adquirido, além de ser introduzido e plantado no monte da herança de Deus, esse lugar é o que o Senhor aparelhou para a sua habitação. Nós sabemos que Deus não habita na terra. Ele está na terra, mas ele tem um lugar da habitação dele. E esse povo seria introduzido neste lugar, habitaria nesse lugar onde o próprio Senhor habita. E ele fala, no santuário que as mãos do Senhor estabeleceram. Que santuário é esse? Deus no próprio fala que ele não habita em templos feitos por mãos de homens, ele habita em nós. Mas a Bíblia fala ali, né, no final de Apocalipse, que o tabernáculo desceria na Nova Jerusalém, né, na Nova Terra, e ali o Senhor habitará com os homens. Olha como é que Moisés já profetizava sobre esse povo adquirido, relatado em 1 Pedro 2,9, que somos nós, e o destino que nos aguarda, como João vê e relata em Apocalipse 15, do versículo 1 ao versículo 4. Olha que lindo. Um capítulo de 8 versículos fala tanto ao nosso coração e tem tantas revelações, tantas verdades fundamentais para a nossa vida. Aleluia. Mostrando que a palavra do Senhor é maravilhosa, é importante, é incrível. Então, seguindo, né? Então, o final desse capítulo, do versículo 5 ao versículo 8, nós vamos ver os 7 anjos, né? Então, João relata que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. É a primeira vez que isso acontece? Não. O templo de Deus já havia sido aberto em Apocalipse 11, né? Ali na parte final, ali no último versículo 11 e 19. E a Arca da Aliança, nessa ocasião, ela é vista, né, no templo de Deus. E há relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grande saraiva, né? Desta vez, quando João vê o templo aberto, né, o templo do Senhor se abrindo nos céus, ele vê os 7 anjos que tinham as 7 pragas saírem do templo. E como é que eles estão vestidos? Eles estão vestidos de linho puro e resplandecente. E eles têm cingido, né, nos seus lombos ou nos seus peitos, eles são cingidos com cintos de ouro, ok? E uma observação muito interessante, como eu falei aqui, que a gente ia falar um pouco dessa questão de como Deus ordenou o vestimenta dos sacerdotes e como isso tem a ver com o que acontece no céu. Preste bem atenção. Os anjos que saem de dentro do templo, eles estão vestidos de linho, ok? Puro e resplandecente. E estão cingidos, né, com cintos de ouro, né? E olha como está descrito, né, a ordenança de Deus para os sacerdotes, como podemos ver em Êxodo 28, do 6 ao 8. Preste bem atenção. Enquanto a pastora GG vai ler Êxodo 28, do 6 ao 8, eu vou estar abrindo Ezequiel 44, 17 ao 18, e vocês vão ver semelhanças entre esses anjos e a ordenança de Deus para os sacerdotes.
Então, a primeira palavra que a gente vai ler é Êxodo 28, do versículo 6 e versículo 8. E farão o éfode de ouro, e de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, de obra esmerada. E o cinto de obra esmerada do éfode, que estará sobre ele, será da mesma obra de ouro, e de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido. Ou seja, aqui a gente está falando sobre esse cinto, né, da vestimenta sacerdotal. Agora a gente pulando lá para Ezequiel 44, 17 ao 18, olha o que está falando sobre o linho. Diz assim: e será que, quando entrarem pelas portas do átrio interior, esse átrio interior é o templo, né? Não se porá lã sobre eles, quando servirem nas portas do átrio interior, dentro da casa. Os anjos saem de dentro do templo, ok? Coifas de linho estarão sobre a sua cabeça, e calções de linho estarão sobre os seus rins. Não se cingirão de modo que lhes venha suor. Então, apesar, anjo provavelmente não fica suado, né? Não é questão disso, mas apesar de aqui ser por isso, né? Nós vemos que toda essa ornamentação, toda essa forma de se vestir tem a ver com o que acontece no céu. E aqui a gente vê que esses anjos, a qual João próprio testifica que é um outro grande e admirável sinal no céu, eles estão literalmente vestidos, como Deus fala, para que os sacerdotes estivessem vestidos em Êxodo 28 e Ezequiel 44. Né? Jesus também é descrito usando um cinto de ouro cingido pelos peitos, em Apocalipse 1:13. Vou pedir para a pastora Gigi estar lendo. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma veste comprida, e cingido pelo peito com um cinto de ouro. Amém. Então essa é a descrição que Apocalipse 1:13 faz sobre Jesus, né? E como a gente vê aqui, ele também está cingido com um cinto de ouro, né, nos seus peitos. Isso nos mostra que várias ordenanças que o Senhor Deus deu para a gente aqui na Terra, na verdade elas servem como sombras das coisas verdadeiras e puras e santas que existem nos céus, onde Deus habita em santidade. Então, muitas vezes, apesar de a gente não entender todo o mandamento, nós devemos obedecer. Existe um propósito, né? É muito interessante, né, pastor Gigi, quando ali os objetos do tabernáculo eles são feitos, né? Moisés tem a visão e Deus dá capacidade a todos aqueles que vão trabalhar na obra de executar tal qual foi visto, né? Agora você presta bem atenção. Se os objetos verdadeiros existem no céu, então quem sabe essas visões na verdade não foram do céu, daquilo que literalmente já existe lá, que foi replicado aqui, né? Isso é muito, 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 muito maravilhoso. Então, o que acontece a partir daí? Um dos 4 animais, né, que são os serafins, né, um dos serafins. Ah, pastor Mal, onde que você sabe que é um serafim? Volte no estudo de Apocalipse 4 e você vai entender, ok? Verdade. Esses são os mesmos animais, ou os mesmos anjos, né, que Isaías vê, né, em Isaías 6. Mas se você voltar no estudo 4, a gente deu um estudo aprofundado sobre a diferença deles, sobre isso, né? Então, desses serafins, ou dos 4 animais, um deles dá aos anjos 7 salvas, ou taças de ouro, né, que estavam cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre, e que deverão ser derramadas sobre o mundo ímpio, ou seja, aqueles que ficaram para serem pisados no lagar. Né? Após isso, algo muito interessante acontece que possui relação com a maneira como Deus se manifestava no Antigo Testamento. Lembre que hoje, nesse exato momento onde você está escutando a minha voz, provavelmente ainda estamos na graça, cumpriu-se uma profecia, como está escrito lá em Atos, né, Atos 2, se não me engano, que foi, que Pedro fala sobre essa profecia, que na verdade essa profecia está em Joel, que Deus nos últimos dias, preste bem atenção como é que nós vivemos nos últimos dias. Nos últimos dias o Senhor derramaria do Espírito dele sobre toda a carne, né? Os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão, se não me engano. É isso que está escrito, né? O Senhor derramaria do Espírito dele sobre toda a carne.
Né? Isso é muito interessante, porque dessa forma, agora no nosso tempo, Deus se manifesta de uma forma diferente. Ele manifesta dentro de nós. Ele mostra o seu poder, ele fala conosco. No Antigo Testamento era comum, quando Deus se agradava do povo, como é que Deus se manifestava? Tanto no tabernáculo como no templo, justamente com a nuvem de glória, ou a fumaça da glória do Senhor, né? E o mais interessante é que essa fumaça da glória do Senhor, ela sempre enche o tabernáculo, o templo, onde ela está, ela sempre enche de tal maneira que as pessoas não conseguem sequer ficar em pé, quanto mais entrar, ninguém consegue entrar. E o que acontece? Quando os anjos saem, ali o relato de Apocalipse é que a fumaça da glória do Senhor, a glória do Senhor, ela invade o templo de tal forma que ninguém pode entrar no templo. Só que nós não estamos falando da terra, nós não estamos falando do templo de Salomão, nem do tabernáculo do deserto, nem do segundo templo, nem de igreja ou sinagoga nenhuma. Nós estamos falando do verdadeiro templo do céu. E aonde quem são os habitantes do céu? Os serafins, os querubins, os anjos, os 24 anciãos, são esses habitantes. E nem eles conseguem entrar dentro do templo. Ninguém pode entrar dentro do templo até que as pragas sejam consumadas. A glória do Senhor invade o templo e ninguém pode entrar lá dentro, mesmo no céu, né? E isso é fantástico, isso nos faz deslumbrar. A gente, assim, como eu falei, é outra coisa que por mais que a gente tente, a gente não consegue ter a verdadeira dimensão, mas a gente consegue deslumbrar um pouco desse poder infinito de Deus, né? Aonde nem mesmo os anjos e os habitantes do céu conseguem suportar o tamanho da glória do Senhor. E para você entender melhor, nós vemos que isso acontece no tabernáculo, em Êxodo 40, versículo 34 a 35. Mas isso acontece um pouquinho antes. Acontece antes também? Então pode ler. Êxodo 19. Quando o povo pede para que Deus manifeste a presença dele, que ele também quer ver Deus, e ele questiona Moisés, porque Deus só fala com ele, que eles também queriam que Deus falasse com eles, e Deus manda que eles se santifiquem, que ele vai vir falar com eles. E aí o povo vai, se santifica, e no terceiro dia, né, tá escrito assim no Êxodo 19, versículo 16. E aconteceu o terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. E a sua fumaça subia como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente. Glória, olha olha esse poder. E a visão foi tão terrível que os israelitas pediram, pelo amor de Deus, Moisés, pelo amor de Deus, pede para Deus parar, porque a gente não aguenta de tamanha glória. E olha que provavelmente Deus deu só uma limitada porção do poder dele. Então imagina o que é no céu, onde nem mesmo os anjos, e nós vemos anjos diante do trono, nós vemos que os serafins, então, eles estão intimamente ligados a Deus e ninguém consegue entrar no templo. Tipo, no céu. A pastora Gigi agora vai ler Êxodo 40, do 34 ao 35, né? Então, assim, essa primeira palavra que ela leu foi quando Israel pede que quer ver Deus e Deus vem no Monte Sinai. Isso. Agora nós vemos essa fumaça, essa glória do Senhor sendo derramada, né, no tabernáculo. E depois que ela lê essa parte, eu vou estar aqui lendo a 1 Reis 8, do 10 ao 11, que fala já da construção do Templo de Salomão e o que aconteceu. Pode ler, pastor Gigi. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Isso é o tabernáculo, ou seja, o tabernáculo foi aquela estrutura antes do templo, né? Depois que Deus põe o desejo no coração de Davi, ele prepara os materiais e o filho dele, Salomão, constrói o primeiro templo, um templo glorioso para o Senhor. E Deus aprova a santificação do templo, tudo que foi feito ali. E ali, aqui em 1 Reis 8, do 10 ao 11, diz: e sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, olha só, saindo os sacerdotes do santuário, em Apocalipse 15, os sacerdotes saem na onde, né? Os anjos saem do templo. Então, e sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário,
uma nuvem encheu a casa do Senhor, e não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Glória a Deus. Olha isso aconteceu na terra. Mas imagina a dimensão do que está acontecendo no céu. E por fim, não que não existam outros exemplos, mas é o último exemplo que eu vou dar para vocês agora. Isaías 6,4, né? Quando Isaías tem a visão do trono do Senhor, ele também fala dessa glória, dessa fumaça, dessa presença. Então, pastor Gigi, por favor, Isaías 6, versículo 4. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Aleluia, glórias a Deus. Então, queridos, esse foi o estudo de Apocalipse 15. Então, nós vimos que Deus mostra quem são e o que aconteceu com aqueles que foram ceifados. Deus mostra que a questão aqui dos 7 anjos com as 7 últimas pragas. E Apocalipse 16, a gente vai estudar as pragas, o derramar das pragas. E esse derramar das pragas é completamente diferente dos selos e das trombetas. Por que eu falo isso? Porque nos selos e nas trombetas nós vimos julgamentos de Deus sobre a terra. Nós vimos coisas tremendas, sabe? Grandes coisas acontecendo, milhões de pessoas morrendo. Nós vimos coisas realmente terríveis acontecendo, né, em julgamento ao desobediência do povo. Porém, as pragas, elas são no nível completamente diferente. E para mim, pelo menos assim, o que eu e a pastora Gigi temos visto e entendido da parte do Senhor, a velocidade das pragas também é uma coisa completamente diferente. Nós vemos um determinado espaço de tempo entre cada selo, entre cada trombeta, mas as pragas 7 pragas, pum. E essas pragas vão preparar também o mundo ali para levar o mundo a esse combate quando Jesus voltar, que vai ser justamente a derrota e destruição da besta e do falso profeta, aonde Satanás será aprisionado para depois ele vai ser solto para ser vencido para todo sempre. Então, queridos, esse foi o estudo número 15. Glória a Deus, estudo número 15. Nós estamos muito felizes que você está aqui conosco nessa jornada. Continue acompanhando o canal, continue se dedicando a Deus. É um tempo de buscar o Senhor, todo tempo mas nós temos vivido coisas tremendas. O mundo tem mudado muito rapidamente, poderes têm sido elevados e decaídos rapidamente. A estrutura econômica, geopolítica do mundo tem mudado, e isso não é à toa. Os eventos estão sendo preparados para o fim. Isso não é sensacionalismo, isso é o que a palavra de Deus diz. E para você, nós temos que estar preparados, né? Um dos grandes erros, né, que a gente percebeu ao estudar Apocalipse, que um dos grandes erros da igreja, queridos, é que a igreja sempre acha que não vai passar pelos eventos de Apocalipse. Então a igreja deixa de estudar em Apocalipse. Ou seja, a igreja deixa de estar preparada para aquilo que Deus fala em Apocalipse. Mas você não. Você está aqui porque Deus tocou no seu coração para estar assistindo. E eu quero te agradecer de todo o fundo do meu coração e te abençoar em nome de Jesus. Então, mais uma vez, anima outras pessoas para que estejam estudando também. Existem muitos outros, né, estudos também sobre o assunto, sobre outros assuntos bíblicos. É importante a gente procurar conhecimento. Exato. Né? O conhecimento bíblico, ele é muito importante porque ele nos ajuda a estar forte no dia da adversidade. É a palavra do Senhor que nos fortalece, porque ela nos traz esperança. E a esperança é quem? A palavra é Jesus, que é o verbo que se fez carne. Então é ele que nos fortalece, e através da palavra dele que nós conseguimos combater o dia mal. Porque quando o dia mal vem, a gente vira e diz, não, a minha esperança está num Deus que faz milagres, que pode me livrar dessa situação, porque você conhece a palavra. Mas se a pessoa não conhece, você não tem armas para lutar contra as situações que vêm, porque vem os ataques da mente, que diz que você não consegue, que você não vai conseguir, que você vai morrer. E a palavra, ela te dá esperança de todo tempo. Você sabe que você tem um Deus em quem você pode confiar. Então, estimule outras pessoas a estarem estudando a palavra. Tem muitas pessoas que estão nas igrejas apenas esquentando o banco. E isso é muito preocupante. As pessoas não têm conhecimento do mínimo bíblico, mínimo.
E isso é muito preocupante, porque se prega muito, como meu esposo acabou de dizer, que a igreja não vai passar pelos eventos apocalípticos. E o que a gente tem visto, o que a gente tem estudado, a gente tem sim, estado muito inclinado a igreja provavelmente vai passar sim pelo tempo da tribulação. E se passarmos, estamos preparados para negar o sinal da besta? O detalhe é o seguinte: estamos preparados para, morrer por Cristo? Quando há sofrimento, as pessoas tendem a falar, cadê Deus? Exato, porque Deus não me ajuda. Exato. Mas a gente sabe por Apocalipse que, olha o que está escrito em Apocalipse Daniel, que será dado poder à besta. A besta conseguirá fazer guerra contra o exército dos céus e contra os santos e os vencer. Por um espaço de tempo. Exato. Ou seja, quando realmente o negócio apertar, se apertar, estaremos preparados. Exato. Ou você vai ficar, ai meu Deus, Deus não existe, ou Deus não me ama. Não, nós temos que estar fortes. Porque até pouco tempo nós ouvimos uma coisa, que Deus é muito bom, Deus é maravilhoso, Ele não permite, sabe, que as coisas ruins acontecem. Queridos, nosso Deus, Ele julga a terra. Exato. Nosso Deus, Ele julga as pessoas que cometem maldades nesta terra. Essa terra, ela está envenenada pelo pecado. As pessoas estão envenenadas pelo pecado, sabe? E se a gente, como a palavra mesmo diz, que a gente tem que tomar cuidado para que a gente não caia, sabe? Aquele que está de pé, cuide para que não caia. A gente tem que estar vigilante o tempo todo, porque numa situação, como foi com Moisés, o homem tão manso, mas numa situação ele se irritou, se irou e pecou. E numa situação como essa, nós temos que estar firmes, para não perder fortes, para não perdermos a terra prometida. Então, assim, não é tão simples assim. Como a palavra mesmo diz, o céu é tomado à força. Não é para qualquer um, não. E o detalhe é que às vezes a gente fica assim, nossa, mas são juízos tremendos. Mas quantas vezes a Bíblia fala o seguinte: e a terra se encheu de violência. Exato. E a terra se encheu de prostituição. Ou seja, a Bíblia fala que muitas vezes não foi um morador, não foi 2 habitantes da terra. A terra inteira se encheu de violência. Exato. E aí vem o juízo de Deus sobre essa corrupção. E não será diferente. E não será diferente. A gente vê isso, Quando você fala aqui, do lagar, como a gente abordou nesse estudo, que o lagar, ao ser espremido, ou seja, quando os juízos caírem sobre esse mundo ímpio, o sangue escorrerá por 300 mil estádios, está dando uma proporção da quantidade de pessoas que vão estar em desobediência ao Senhor. Exato. Que vão ter escolhido o caminho do diabo, literalmente, porque nessa época, como eu falei nos outros estudos, a barreira espiritual material terá ruído. Ninguém mais fala assim, eu fui enganado. Não, as pessoas vão saber que elas vão estar ou do lado do diabo ou do lado de Jesus. Não vai ter mais engano, até porque, como está escrito também, Paulo aborda isso em Tessalonicenses, quando o anticristo estiver na terra, ele abominará tudo que se chama Deus. Então, querido, não vai ter Buda, nem sei lá, Alá, nem nenhum tipo de outro Deus para o anticristo. Ele não vai tolerar. Ele vai querer adoração somente para ele. Então, hoje, você pode falar, mas tem Deus tal, Deus tal, Deus tal. Ele engana hoje. Quando ele governar, não vai ser assim. Entende? Então, as pessoas vão saber. Mas se nós, vivermos alguma dessas coisas, como estaremos? Nós vemos que pessoas vão perseguir, pessoas da própria família vão entregar os seus próprios familiares por serem cristãos. Traições acontecendo. E qual lado as pessoas estarão? Exato. Por isso as pessoas precisam conhecer a Bíblia, porque ela liberta. Porém, apesar de todas essas lutas, de todos esses problemas, existe a promessa da salvação, existe uma promessa de uma vida eternal na glória com o Senhor. João falou de um povo vitorioso, que venceu a morte, Exato. Que venceu o diabo, que venceu o pecado, que venceu o mundo. Então, queridos, há uma herança muito maior. Como eu disse, você Sejamos herdeiro... como Pedro, que falou que para ele era um prazer morrer por Cristo. Ou seja, era uma alegria
ser morto. Exato, por que era uma Cristo. alegria se ele sofrer ali o que ele estava sofrendo. Então, isso é muito importante, querido. É muito importante frisar isso. Se Deus tocou no nosso coração para no final desse estudo, que não é nada contra, eu gostei muito do que aconteceu, mas não é uma coisa que geralmente a gente faz. Mas se Exato, Deus acabou tocou para acontecendo. que essa mensagem fosse te passada, é porque ele tem interesse de que você esteja ao lado dele e reine com ele para todo sempre, tá bom? Aleluia. Então, esse foi o estudo número 15. Eu queria já te agradecer mais uma vez por você, nós agradecemos, né? Por você ter acompanhado esse estudo, estar aqui conosco. Mais uma vez eu te peço, vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber todas as notificações das coisas que nós vamos postando. Sim. Também faz o quê? Comenta, né? Comenta. Eu vou falar de novo. Comenta. Vai lá, vocês veem o vídeo, não comenta, mas comenta, fala alguma coisa. A gente quer dizer oi pra vocês, tá bom? A paz do Senhor, Deus abençoe, aleluia. Mas comenta. Isso, saúda com a paz do Saúda, Senhor. Isso né? aí. Eu tô felizão de mandar paz pra sua casa também. Isso A aí. gente tem paz e manda pra vocês também. Exatamente. Então comenta, compartilha, anima teu irmão, manda pra pessoa que precisa, todos precisam ouvir a palavra do Se inscreva Senhor. no canal, a gente quer muito fazer vídeos, lives, né, pelo A gente precisa ter números. pelo YouTube, mas isso A gente só precisa é ter número de permitido se inscritos. tiver um número 1000 X inscritos. de 1000. Isso. 1000 inscritos, se não tiver, a gente não tem como fazer live. Exato. Tem muitas coisas legais que a gente gostaria de fazer, a gente gostaria de convidar alguns irmãos Pra participar de outros lugares, né, pra gente poder fazer uma live legal, pra gente estar falando sobre a palavra. Até mesmo, né, o pastor Mamal, ele é músico profissional e ele quer tocar louvores. É porque mostrar pra a gente vocês. faz pelo celular. E para o celular, o YouTube só deixa eu fazer a live a partir de 1000. Então, Isso. ajudem a gente Então, a chegar lá. Dá uma forcinha. Não é para glorificar o nosso próprio Não, canal, não. É não. pra gente poder fazer mais coisas. Exato. E comenta, compartilha. Faltou alguma coisa? Acho que não. Acho que não. Então, mais uma vez, esse é o canal Songs of Tomorrow Ministry. Eu sou o pastor Mamal. E eu sou a pastora GG. Esse estudo foi super legal. E eu agradeço a sua companhia mais uma vez. Deus e te abençoe em nome de vida, em Jesus. nome de Fique na Jesus. paz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A paz do Senhor. Amém.